a vida de pessoas. E nesse momento nós vamos juntos aqui, né, ouvir a mensagem, vamos refletir juntos. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Lucas 24, a partir do versículo 1, o texto diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, disse ele. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E o que ele falou, diz o versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor meu Deus, nesse momento da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor, do Teu auxílio sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos pelo Senhor nessa hora, para que nós possamos, Senhor, ser verdadeiramente transformados, Senhor, pela Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito, Senhor, em nossas vidas, em cada casa, Senhor, em cada lar, Senhor, onde essa mensagem vai chegar nessa noite. Em nome de Jesus, toma os nossos corações, toma-nos, Senhor, meu Deus, de temor à Tua presença nessa hora, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser movidos em direção a um entendimento, Senhor, meu Deus, ao Teu respeito. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, não apenas ouvir aquilo que queremos, mas só que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações de todo mal, de toda impureza e de toda injustiça. Senhor, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor meu Deus, das nossas casas, das nossas vidas e da nossa mente nessa hora, em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor nessa noite que, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, você talvez já deve ter ouvido esse texto aí ao longo do dia, ter refletido a respeito dele, como eu falei agora há pouco. E ele descreve, né, o momento da ressurreição, ele descreve o domingo de manhã. Ele conta aqui, Lucas ele é muito detalhista, né, na sua explanação, o seu evangelho é cheio de riqueza. Ele diz que no primeiro dia da semana, né, pois o domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida então a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Veja que as mulheres que caminhavam com Jesus, né, que participaram do seu ministério, estavam próximas ali naquele momento da sua morte. Elas então ali ao terceiro dia, né, no domingo de manhã, ao primeiro dia da semana, elas se dirigem então ao túmulo na expectativa, né, de cumprir aqueles procedimentos que geralmente eram feitos com os mortos, né? Então elas se dirigiram para ali com especiarias aromáticas, né? Então para tentar trazer algum aroma ali sobre o corpo, cumprindo aquilo que geralmente era feito com os mortos, né? Então, até aquele momento que a gente consegue perceber é que, apesar de tudo que Jesus fez, apesar de todo o seu caminhar, apesar dos milagres que fez, apesar da forma como ele se portou, as pessoas, ainda aqueles que caminhavam próximos a Jesus, tomam aquele momento, tomam aquela circunstância como algo comum, como algo normal. Apesar de Jesus ter prenunciado a sua morte, apesar de Jesus ter anunciado, né, que ao terceiro dia aconteceria então a sua ressurreição, apesar de tudo isso, apesar de ter tido um momento, João descreve muito isso, o momento que ele teve com os discípulos antes então de se entregar, tudo isso é descrito dentro da palavra de Deus, e apesar de tudo isso, parece que esse momento aqui ainda é um momento comum.
Parece que esse momento aqui ainda é normal como os outros, e mais do que um momento, parece que Jesus é tão normal quanto os outros. Então, até aquelas pessoas que caminhavam próximos a Jesus ainda não entenderam nesse momento que Jesus era diferente. Talvez em algum momento na caminhada ficaram naquela expectativa, né? E de fato eles tinham a expectativa de Jesus como um libertador, até político, então, do povo judeu. Mas nesse momento aqui é bem claro, essas mulheres indo ao sepulcro ali, que a expectativa é de que tudo está sendo normal, de que tudo está sendo comum. Então elas se dirigem ali de uma maneira normal, se dirigem de uma maneira comum para fazer coisas comuns que se faziam com qualquer morto comum. Essa que é a verdade. Só que quando elas chegam então ao sepulcro, eles encontram a pedra removida, era uma pedra muito pesada, eles encontram então essa pedra removida. Isso já assusta no primeiro momento. Elas entram naquele lugar e o corpo de Jesus não está ali. Quando elas veem que o corpo de Jesus não está ali, elas ficam então, o texto diz, perplexas, sem saber o que fazer. De repente diz a palavra que 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Veja aí então que uma série de acontecimentos fora do comum começam a acontecer. A pedra super pesada foi rolada, o corpo de Jesus não está ali, e agora aparecem 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, diz a palavra, e que se colocam ao lado delas. Essas mulheres então agora se pegam amedrontadas, tomadas de temor. Baixaram o rosto para o chão. Então, nitidamente agora uma atitude de temor muito presente ao longo, por exemplo, do Antigo Testamento. A gente vê isso diversas vezes, as pessoas tomadas de temor curvavam-se, lançavam o seu rosto em chão, e isso então acontece com essas mulheres. Talvez comece a vir aquele temor, eu diria que um frio na barriga por conta daquela situação. Elas estão assustadas, elas estão abismadas, estão, o texto diz, perplexas, e tudo isso está acontecendo, e eu entendo que começa a vir um reconhecimento acerca de tudo aquilo que estava ali se dando naquele momento. Diz então que os homens falaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, esses homens então afirmam aquilo que havia acontecido. De fato, Jesus não estava lá e de fato ele havia ressuscitado. Então, eles falam, lembrem-se do que ele lhe disse, né? Então, agora não é só a palavra deles, mas agora lembrem-se da palavra que ele falou, que Jesus falou quando ainda estava com eles na Galileia, quando ele ainda caminhava com os seus discípulos. E o que ele havia dito, diz aí o versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E diz então no versículo 8 que então essas mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Então, só agora, essas mulheres começaram a lembrar daquilo que Jesus havia dito. Até então tudo é normal, até então tudo é comum, mas agora essas mulheres estão lembrando daquilo que Jesus falou. Elas começam a lembrar que realmente ele havia falado, ele havia dito, né, que ele seria entregue, que ele seria morto, ele havia dito que seria crucificado e havia dito que ressuscitaria ao 3º dia. Diz o versículo 9, então, que quando voltaram ao sepulcro, quando voltaram do sepulcro, elas contaram, então, todas essas coisas aos 11, né, e a todos os outros. Então, os discípulos de Jesus ficaram sabendo acerca daquilo ali, aquelas mulheres, então, contaram. Mas preste atenção, o texto diz no versículo 10, as que contaram essas coisas aos apóstolos, né, ou seja, as que presenciaram aquele gesto, aquele momento, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então havia algumas mulheres ali que presenciaram aquele momento. Elas contam aos 11, né, que restaram, e contam aos demais que caminhavam com Jesus, além dos chamados apóstolos. E preste atenção, olha o que diz o versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. É sobre essa loucura que eu quero falar com você hoje. É sobre essa loucura que eu quero trazer para nós uma reflexão nessa noite. Meus irmãos, quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente vivencia muita coisa. Eu sei que você já vivenciou muita coisa com Jesus. A gente começa a vivenciar experiências. Eu costumo dizer na igreja até que nós sempre temos um primeiro momento de vivências muito boas, positivas,
que de certa maneira acabam nos firmando ainda mais, nos atraindo ainda mais, né? Vivências muito propícias a que o nosso coração possa se inclinar ao Senhor de uma maneira muito real, e isso geralmente no começo da nossa caminhada sempre acontece. Mas, meus irmãos, muita gente se questionar, mas e ao longo da caminhada? E como é a caminhada? E como é permanecer? E como é continuar? E talvez a gente comece a pensar que a dificuldade da caminhada está nas situações que se levantam no caminho, que a dificuldade da caminhada está nas oposições que se colocam contra nós, que a dificuldade da caminhada está em conhecer mais a palavra, ou até em abandonar velhos gestos, né? Coisas que a gente vivia lá atrás. Então, há muita gente que diz assim, pastor, mas é difícil para mim abandonar, é difícil para mim deixar, é difícil para mim, abrir mão daquela vida que eu tinha, abrir mão daqueles meus velhos hábitos. E muita gente acaba dizendo assim, que a dificuldade da caminhada, do seguir Jesus, está nessas coisas. Mas, meus irmãos, esse texto aqui vai nos revelar que há algo muito além de tudo isso, que de repente é o que mais dificulta e seja então o nosso maior desafio na nossa vivência com o Evangelho, o nosso maior desafio no nosso relacionamento com Jesus. O nosso maior desafio, então, ele não é ter disciplina, entendo eu, a partir dessa palavra. O nosso maior desafio não é ter garra para continuar. O nosso maior desafio não é ter determinação para seguir Jesus. Porque todas essas coisas, elas podem ser conquistadas, elas podem ser trabalhadas em nós. Mas, meus irmãos, o nosso maior desafio é crer verdadeiramente no Evangelho. E o que eu digo que é crer verdadeiramente no Evangelho? Crer verdadeiramente no Evangelho é crer no ápice do Evangelho. E qual é o ápice do Evangelho? O ápice do Evangelho, o ponto mais alto do Evangelho, é justamente a ressurreição de Jesus Cristo. Se fossem braços de rios, tudo isso iria se desembocar na ressurreição de Jesus. Tudo caminha para a ressurreição. Tudo caminha para que esse momento ocorra. Porque talvez a gente possa dizer assim, não, mas no Natal nós celebramos a vida, né? O nascimento de Jesus, ótimo. O nascimento é um ótimo momento. Mas o nascimento ele só é entendido depois que nós entendemos a ressurreição. Porque se não entendemos a ressurreição, não tem valor o nascimento. Se não entendemos que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, não tem valor ele ter nascido. Não há dentro da nossa compreensão uma possibilidade de que seja algo tão valoroso ter nascido aquele que foi um qualquer. Então ele não foi um qualquer. E aquilo que os discípulos estavam fazendo no domingo de manhã, encarando as coisas como algo qualquer, talvez seja o que muitas vezes nós fazemos e que acaba nos tirando da nossa caminhada com Jesus. Encarando isso como uma coisa qualquer, mas não é. E por isso o nosso desafio é crer então na ressurreição. Meus irmãos, porque a prova definitiva do poder da cruz é a ressurreição. A cruz é maravilhosa. Nós falamos até de uma maneira poética, a palavra diz, nós falamos e afirmamos de diversas maneiras, muito intensamente, a questão da cruz, a morte na cruz, o sacrifício na cruz, lembramos dele, mas a prova definitiva do poder da cruz é a ressurreição. Porque muitos foram para a cruz, mas só o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Muitos foram condenados à cruz no próprio tempo de Jesus, mas só ele ressuscitou, e só ele havia prenunciado que iria ressuscitar. Meus irmãos, isso é algo tão poderoso que nós vivemos então em uma fé, nós vivemos em uma crença então de alguém que disse, afirmou que isso aconteceria. Nós vivemos em uma fé, né, que é a fé do livro, é a fé da palavra, onde a palavra, em tudo aquilo que ela aponta para esse momento. O momento da ressurreição, ele é o ápice, ele é o cume do Evangelho. Ele é o ponto onde nós precisamos chegar. Ele é o ponto onde, se eu não chegar lá, eu não vivo a plenitude dessa palavra. Eu não vivo a plenitude daquilo que Jesus fez, se eu não chego, então, a esse ponto do Evangelho de crer na ressurreição. Se eu não creio na ressurreição, eu começo então a viver as coisas de uma maneira banal. Era o que os discípulos estavam fazendo aqui. Eles viviam de uma maneira banal, estavam tratando naquele momento tudo como sendo comum.
Porque ainda que Jesus tivesse falado, o seu coração não estava firmado na ressurreição. É tanto que muitos deles vão ter que ver ali, presenciar, para que então aquela fé possa arder nos seus corações, para que eles então possam ser tomados dessa fé. E hoje, meus irmãos, nós não teremos esse privilégio que eles tiveram de ter visto, porque Jesus ainda apareceu a muitos, e aparecendo a muitos, essas pessoas puderam presenciar e testemunhar. Hoje nós precisamos crer na ressurreição somente por aquilo que lemos, somente por aquilo que nos foi passado de geração em geração através dessa palavra. Somente através da fé nós precisamos crer. Nós precisamos crer então, meus irmãos, na ressurreição. Nós precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou. E o que o texto diz aqui é o que de fato é. Eles não acreditaram no versículo 11. Nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Meus irmãos, quantos de nós não, muitas vezes, desdenhamos dessa palavra? Ouvimos essa pregação, fomos a uma igreja, fomos convidados por pessoas a estar numa igreja e desdenhamos dessa palavra. Desdenhamos, não, isso é loucura, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Eu sei que tem gente aí que está ouvindo aí e está dizendo assim, é mesmo, pastor, quantas vezes me convidaram para ir numa igreja e eu relaxei para ir para a balada? Quantas vezes me disseram, olha, Jesus pode salvar a sua vida e eu relaxei? E talvez hajam pessoas aí que ainda têm essa dúvida. E há pessoas também que sentam nas cadeiras da igreja e ainda têm essa dúvida. Mas, meus irmãos, nós somos chamados então a acreditar. A verdadeira conversão ela só ocorre quando nós cremos então na ressurreição. Porque a ressurreição, meus irmãos, ela é crucial para a nossa fé. Ela é crucial para a nossa caminhada. Ela é crucial para que nós venhamos a dizer assim, olha, realmente estou firmado. Sabe por quê? Porque quando cremos nessa loucura, meus irmãos, quando cremos nisso que talvez muitos outros não venham a crer, quando nós acreditamos nisso, meus irmãos, nós não apenas abraçamos a ressurreição, mas nós abraçamos toda a verdade que há no Evangelho. Nós abraçamos a completude do Evangelho, sabe por quê? Porque se nós acreditamos em algo tão maluco que é acreditar que um homem, 2000 anos atrás, disse que morreria e ressuscitaria, e assim aconteceu, se nós acreditamos nisso, meus irmãos, nós temos a possibilidade de agora acreditar em toda a plenitude do Evangelho. Porque nós não vamos acreditar somente que ele ressuscitou. Nós vamos acreditar na promessa de vida eterna. Nós vamos acreditar na promessa de cuidado sobre nós. Nós vamos acreditar em cura. Nós vamos acreditar em transformação. Nós vamos acreditar que essa pessoa na sua casa, na sua família, ela pode ser tratada e transformada pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque a coisa mais difícil que era acreditar que um homem ressuscitou, nós acreditamos. A ciência não acredita. A ciência fica buscando meios de tentar postergar, fazer com que o homem viva mais. Então nós fabricamos medicamentos, nós tentamos matar as doenças porque nós não conseguimos trazer de volta a vida ao corpo. Então nós produzimos materiais, nós investimos na ciência e ótimo, a ciência ela tem todo o seu valor. Mas meus irmãos, o homem ele não consegue trazer de volta a vida, ele não consegue soprar fôlego de vida, ele não consegue dar promessa de vida eterna a ninguém, o homem não consegue. Por isso então nós vivemos presos às nossas realidades materiais. Por quê? Porque nós não conseguimos ter uma outra expectativa. Então nós somos presos àquilo que é material, nós somos presos àquilo que temos, presos ao nosso dinheiro, porque na nossa expectativa terrena nós não conseguimos transbordar. Mas na hora, meus irmãos, que eu e você, nós cremos nessa palavra, nós cremos que nosso Senhor Jesus ressuscitou, nós tomamos posse de toda a verdade do Evangelho. Quando nós cremos que Jesus ressuscitou para nos salvar. Quando cremos que Ele ressuscitou, cremos na sua salvação. Quando cremos na sua salvação, nós então nos dispomos a acreditar que há também um inferno, há um lugar de condenação. Quando nós entendemos isso, nós fugimos do pecado, nós corremos do pecado, nós contrariamos as vontades de Satanás, seguindo então aquilo que é a vontade do Senhor para nós. É isso que acontece na nossa vida. Meus irmãos, talvez se você já tenha se questionado em algum momento, por que eu estou tão fraco? Por que eu estou caindo aí pelas tabelas? Por que eu não fico firme no meio da minha caminhada? Por que ainda recorro tanto ao pecado? Por que essas coisas ainda ocorrem? Talvez seja porque nós ainda não cremos verdadeiramente na ressurreição.
Quando nós acreditamos de fato, Ele ressuscitou, as coisas começam a transformar. Sabe por quê, meus irmãos? Esses discípulos que estão aqui em Lucas 24, ainda atordoados com toda aquela situação, daqui a pouco eles estão em Atos dos Apóstolos, pregando o Evangelho com ousadia, com coragem, com veemência para as pessoas, dizendo assim: nós acreditamos, nós cremos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 13 e 14, ele diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Meus irmãos, se Jesus não ressuscitou, é inútil você estar nessa live agora. Se Jesus não ressuscitou, é inútil você ouvir uma pregação. Se Jesus não ressuscitou, é inútil o seu dízimo, é inútil a sua oferta. Se Jesus não ressuscitou, é inútil a sua Bíblia. Se Jesus não ressuscitou, tudo isso vai por água abaixo. Mas se Jesus ressuscitou, como nós cremos que Ele ressuscitou, então isso fortalece, queima o nosso ser e nos dá a certeza de que nele nós podemos ter vida eterna. Porque nele foi vencida a morte. Ele, na sua morte, na sua ressurreição, Ele venceu a morte. E Ele então nos deu a garantia: se eu conseguir ressuscitar, se eu sou o dono da vida, eu darei a você vida também. É isso que o Senhor Jesus nos faz. Meus irmãos, quando nós pensamos assim, começa a mudar então até a nossa perspectiva de pregação. Às vezes nós pregamos para acalentar pessoas. Às vezes nós pregamos para deixar o coração delas mais confortados com coisas passageiras. Às vezes nós pregamos para deixar as pessoas mais, como é que eu posso dizer, mais bem colocadas nesse mundo aqui, mais confortáveis com esse mundo aqui. Eu conto lá na igreja, contei, na verdade, recentemente na nossa igreja, que eu tive uma situação que uma pessoa me disse assim: olha, você tem um casal ali que está precisando de ajuda no seu casamento. E aí esse casal precisando de ajuda no casamento, e eram duas pessoas que ainda não conheciam a Cristo, eu falei assim: olha, eu vou ajudar no casamento deles, mas eu não sou pastor para ajudar as pessoas a ter casamento bonitinho. Eu não sou pastor para ajudar as pessoas a simplesmente moldarem aquilo que é a estética do casamento, né? Não. Eu falei, meus irmãos, a pessoa que me falou, eu falei assim: olha, eu só posso ir ajudar esse casamento se antes de tudo a minha intenção for de que essas pessoas possam conhecer a Cristo e ter vida eterna. Porque não adianta nada eu ajudar o casamento deles e eles irem com casamento e tudo para o inferno. Não adianta o casamento deles ser o casamento mais bonitinho dessa terra e eles estarem caminhando para o inferno. Não adianta nada, meus irmãos, a gente viver a estética mais bonita nessa terra e estarmos caminhando de passos largos para o inferno. Não adianta. Não adianta. Porque enquanto as pessoas não creem na ressurreição, não creem no Senhor Jesus Cristo, não creem naquilo que Ele é e na sua verdade, essas pessoas continuam caminhando para o inferno. De nada vale, meus irmãos. É o que o apóstolo Paulo falou. É inútil a fé que vocês têm, é inútil a pregação, é inútil essa vida, porque se nós não temos o Senhor Jesus Cristo em nós, se nós não acreditamos na sua ressurreição, tudo o resto perde valor. Todo o resto não tem sentido. Todo o resto vai ser passageiro. Porque é igual, meus irmãos. É igual. É igual, tudo igual. Tudo igual. A pessoa sem Cristo ela é igual. É banal de maneira igual. E era assim que aquelas pessoas ali, os discípulos de Jesus, aquelas mulheres, estavam tratando no primeiro momento. Qual é a transformação? É que eles passaram a crer. Abre aí Atos no capítulo 4, se você pode abrir a sua Bíblia. Atos no capítulo 4, para a gente encerrar esse momento da palavra. Atos no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: olha esse exemplo aqui para nós. Enquanto Pedro e João haviam no capítulo 3 haviam curado um mendigo. Você conhece essa história. No capítulo 4 a palavra diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha qual era o motivo de perturbação daqueles homens. Não era meramente que eles haviam curado o homem, porque eles poderiam curar em nome de outras pessoas. Assim como até no tempo de hoje,
tem alguém que vai ali num terreiro e de repente ele sai de lá com a sensação de que está curada, e ela se sente curada, e ela dá graças àquele ser por aquilo ali. Mas o problema não era esse. Qual era o problema? E o que perturbava aquelas autoridades? Os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. No versículo 3 diz que eles então agarraram por conta disso Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Eles foram presos por causa disso. No versículo 4 diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Preste atenção. A mensagem que os discípulos estavam pregando chegou ao ouvido de pessoas que creram. Meus irmãos, sempre haverá os que creem e os que não creem. O nosso papel é proclamar essa mensagem. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E afirmar com veemência. Pode chamar, como diz a música lá do Fernandinho, né? Tem um trecho lá, ontem teve a live do Fernandinho. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de sem juízo. Mas Jesus ressuscitou. Você crê nessa verdade, você tem que afirmar isso com veemência. Ah, se seu amigo ateu pode ser que você é louco. Ah, o seu colega de trabalho pode dizer, você é maluco, você não está percebendo. Mas pode chamar você de que for. Sempre haverão os que creem e os que não creem. Mas o nosso papel é proclamar isso. E naquele dia ali, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, perto de 5.000. O texto vai seguir dizendo que no dia seguinte as autoridades, os líderes, os religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote. Olha, todas as autoridades estão ali. E estão todos ali intrigados com aquilo que estava acontecendo, perturbados, chateados com aquela pregação. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso, diz a palavra? Foram questionados então Pedro e João. E o versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo. Eu vou parar bem aqui. Eles falaram para quem? Autoridades e líderes do povo. A gente sempre pede autoridade crente. Mas está chegando o tempo, e já chegou na verdade, em que nós precisamos ser aqueles investidos de autoridade para olhar para as autoridades e dizer assim: você não conhece Jesus. Nós temos que ser aqueles que pregamos para as autoridades. Porque talvez lá no nosso trabalho a gente às vezes fique constrangido de falar ou de viver o evangelho perto de pessoas que não conhecem a Cristo, perto de pessoas que não conhecem a verdade. Mas eles ali diante das autoridades e dos líderes estavam tomados pelo Espírito. Meus irmãos, quem crê nessa verdade não vai esconder dela do menor ao maior. Eu não posso esconder essa verdade das pessoas, porque isso é o que transforma o mundo, isso é o que transforma a nossa vida, isso é o que pode salvar as pessoas e nada mais. Daqui a pouco a gente vai entender isso aqui no final. Visto que hoje, diz o versículo 9, somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, eles foram chamados para prestar contas daquilo que eles haviam feito, que eles fizeram, curaram o aleijado. Através de quê? Um gesto de bondade, segundo a própria palavra de Pedro. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado, versículo 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, lembre-se, o povo de Israel, judeus, que esperavam, ansiavam pela vinda do Messias e muitos ainda não compreenderam que Jesus é o Messias e Salvador. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. O poder, meus irmãos, não era da presença de Pedro e João, não era somente da forma como eles tinham falado, não era da igreja de onde eles estavam. O poder que havia curado aquele homem foi o poder de Jesus Cristo, que havia sido crucificado, morto, mas que ressuscitou dos mortos. Por conta disso, aquele homem estava curado, é o que a palavra diz. Está aí, Jesus ele diz, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E afirma com veemência Pedro no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Essa, meus irmãos, é a beleza da ressurreição. Não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não há nenhum outro em que nós possamos dizer assim, alguma perspectiva de salvação para nós. Nós somos depravados na nossa essência, mortos, a palavra diz, em nossos delitos e pecados. Outrora estávamos distantes do Senhor, na nossa caminhada, no nosso querer, na nossa vida, até os nossos gestos melhores, feitos em direção a alguém, são como algo perdido diante do Senhor, mas quando nós nos colocamos em direção àquele que ressuscitou dos mortos, nele há salvação, porque somente ele ressuscitou, somente ele é dono da vida, somente ele venceu a morte. Essa é a beleza da ressurreição. E por isso, meus irmãos, nós precisamos crer nessa verdade. Por isso nós precisamos entender a ressurreição de Jesus Cristo. Essa verdade tem que tomar os nossos corações, tem que nos encher de alegria. Por isso, meus irmãos, não somente na Páscoa, mas nós temos esse momento da ceia, pelo menos uma vez no mês. Eu digo lá na igreja que, às vezes, uma vez no mês, pelo menos, da gente parar e lembrar, Jesus ressuscitou. Porque às vezes a gente vai se deixando levar pela correria, pelas coisas da vida, e a gente vai deixando essa verdade de lado, a gente vai esquecendo aquilo que o Senhor tinha falado para nós, aquelas pessoas que caminharam com Jesus, as mulheres que andaram com Jesus, que estavam com Ele até a quinta-feira. Chega o domingo e elas estão ali indo embalsamar o corpo deles, indo passar aromas no corpo dele. Por quê? Porque para elas estava normal, morreu e aí tudo bem. Mas não, Jesus havia ressuscitado. E esse, meus irmãos, é o nosso grande desafio. É guardar a certeza da ressurreição em nossas vidas. É aquilo que a palavra vai dizer, é a certeza da salvação, é o capacete da salvação, a certeza em nós, É o selo da promessa em nós de que o Senhor Jesus ressuscitou. Ressuscitou para nos salvar também. Para a glória de Deus e para nos salvar. A palavra diz, tudo para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ressuscitou, e a glória de Deus então nos traz salvação. Porque, meus irmãos, quando nós somos salvos, o nome do Senhor é que é glorificado. Quando nós somos salvos, é o nome dele que é glorificado. Quando um ser caído como nós, um ser que não tem vida em si mesmo, porque a palavra diz, éramos mortos. Quando um ser que não tem vida em si mesmo é salvo por Jesus e trazido de volta à vida, nascendo de novo, para agora viver uma vida eterna, nós então podemos dizer assim, olha, há algo de especial nesse homem. E aí, meus irmãos, vem aquilo que eu falei para você ainda agora há pouco. Agora a gente toma posse da plenitude do Evangelho. Aí agora o nosso coração, na hora que você entende isso, agora você vive com retidão. Agora você não engana o seu esposo, agora você não engana a sua esposa, agora você se decide por viver alguém que vai andar no caminho da palavra. Porque aí, meus irmãos, não vai ser mais somente uma exortação de um pastor, uma dureza de um pastor para mover você, não. A palavra já te move, a certeza disso já te move, a plenitude do Evangelho te dá a certeza. Não vai ser um tempo como esse, trancafiados, que vai nos tirar, então, da presença do Senhor. Não vai ser, porque a certeza da ressurreição guardada em nossos corações nos move. É por isso, meus irmãos, que nós temos que guardar essa verdade. É por isso que, ainda que pareça muito louco, que nós possamos guardar essa verdade louca em nosso coração, na certeza de que algo foi feito por nós, algo foi feito para nos salvar. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar, para que nós pudéssemos orar. Daqui a pouco a gente vai cear, sei que você está preparado aí para ceia, mas eu queria orar por isso, por essa verdade nos nossos corações, que é preciso confessar que muitas vezes é difícil no nosso dia a dia, na nossa correria, nos nossos muitos afazeres, guardar essa verdade de uma maneira tão firme no nosso coração. Mas nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias, pedir ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, guarda essa verdade no meu coração. Por isso eu quero orar por você. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, pedimos que essa tua verdade, Senhor, meu Deus, que hoje é tão falada, porque é domingo de Páscoa. Todo mundo acordou colocando um post lá na internet, mandando no grupo de WhatsApp que Jesus ressuscitou. Mas às vezes ao longo da caminhada nós vamos deixando essa verdade de lado.
quando os temores, quando as aflições vêm, nós deixamos de lado essa verdade. Quando os dias maus aparecem na nossa vida, muitas vezes é muito fácil esquecer dessa verdade que traz vida a nós. Jesus ressuscitou. Por isso, que o Teu Espírito Santo possa tocar a cada um de nós nesse momento, para que nós possamos ter essa verdade guardada em nosso coração, sermos fortalecidos nela. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Nele nós temos a esperança, a certeza, a convicção da vida eterna na presença de Deus. Porque Ele já deixou demonstrado que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para nos livrar da morte. Ele tem poder para nos livrar da morte eterna. E que isso então seja a esperança dos nossos corações. Seja a nossa expectativa, seja aquilo que está guardado em nós todos os dias, que nós possamos caminhar, Senhor, até os nossos últimos dias, até a velhice, Senhor, meu Deus, na Tua presença, reafirmando a quantos precisarem ouvir, seja, Senhor, do menor à mais alta autoridade, o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele tem domínio sobre a morte, e nada mais é tão poderoso quanto a morte, da qual todos os homens, Senhor meu Deus, acabam inevitavelmente não escapando, e Ele venceu a morte. Por isso Ele é o mais poderoso, por isso Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus soberano. O Seu Filho Jesus morreu, mas Ele ressuscitou para nos mostrar que no Senhor nós temos acesso à vida eterna. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero cear com você. Você que vai participar da ceia conosco. Nós temos aqui 15 minutos para a gente encerrar a nossa live, né? Que essa palavra possa ter confortado o seu coração e possa fortalecer você. Nós vamos cear nesse momento. Quem pode participar da ceia, né? Apesar de você estar aí na sua casa, é muito importante que nós possamos entender quem pode participar da ceia. O texto diz, 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, no capítulo 11, eu sempre leio esse texto da nossa igreja no momento da ceia. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, o apóstolo Paulo disse assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Bom, meus irmãos, o que o texto aqui nos apresenta é que quem participa da ceia, né, antes de tudo, é aquele que compreende essas verdades que nós acabamos de pregar. Se há lucidez em nossa vida, nossa fé é uma fé lúcida, né? Não é uma fé perdida, não é uma fé desnorteada. A nossa fé é uma fé com lucidez. Entendemos, compreendemos, né? O Senhor gerou em nós a compreensão e a presença do Espírito em nós gera essa compreensão. Se entendemos isso, então decidimos viver em comunhão com o Senhor, nós podemos então participar desse gesto, então, que anuncia a volta do Senhor Jesus. Ele mesmo disse assim, olha, façam isso todas as vezes para vocês lembrarem de mim, né? Lembrarem do meu sacrifício. Então nós entendemos isso dentro da palavra e aqui a forma como isso deve ser feito, né? Tomando pão, tomando cálice, então, é isso que nós faremos agora. E só que aí de repente você pode se questionar, mas eu pequei nessa semana, né? E nós como pecadores, né? Não mais pecadores entregues ao pecado, mas agarrados no Senhor, ainda assim pecamos e nós podemos então diante do Senhor nos arrepender. Ele nos deixa espaço para isso dentro da palavra, para que nós possamos então nos arrepender. E é isso que nós vamos fazer agora, para que nós possamos sentar à mesa com o Senhor, na presença daquele que é santo, nós possamos então arrepender-nos dos nossos pecados.
você que é da nossa igreja, você que de repente não é da nossa igreja, mas vai participar desse momento conosco, curva essa cabeça aí na sua casa e possa então pedir perdão pelos seus pecados. Eu vou lhe dar esse tempo para que você faça isso e farei aqui também a minha oração. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo que temos feito, Senhor meu Deus, contrários à tua vontade. Nos arrependemos diante do Senhor, pedimos, Espírito Santo de Deus, que venha nos guiar a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Nos arrependemos, nos colocamos diante de ti, Senhor. Cuida de nós em nome de Jesus. Eu não sou bom em canções, né, mas eu vou cantar aqui e você pode acompanhar aí na sua casa. Eu sei que você conhece essa canção. O João vai nos acompanhar aqui. Cante aí com a sua família, em nome de Jesus. Espírito, em verdade, você pode cantar? Te adoramos, te adoramos. Em espírito, diga em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante com a sua família essa canção. Aleluia, Jesus. Diga mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos, Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, na tua presença, Senhor, que flui o amor. É na tua presença que flui o amor. Você pode tomar então aí na tua casa, nessa hora, o teu pão. Você pode tomar então o suco da uva nesse momento.
que nós vamos consagrar e adorar nesse momento ao Senhor em espírito, glorificando o nome dele. Senhor, nós consagramos nesse momento essa partícula de pão que representa o teu corpo, entregue em sacrifício por amor de cada um de nós. O Senhor sofreu no teu corpo, nesses dias nós lembramos tanto disso. O Senhor sofreu as dores que eram nossas. O castigo, Senhor, que deveria ser destinado a cada um de nós, a ira do Senhor. O Senhor se colocou diante da ira que era destinada a nós como pecadores, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua entrega. Nesse momento consagramos essa partícula de pão que representa o teu corpo entregue em sacrifício por amor de cada um de nós. E que ao ingerirmos, Senhor, dessa partícula de pão, que nós possamos receber sobre nós restauração do nosso corpo, Pai, em nome de Jesus. Restaurados, Senhor, meu Deus, das enfermidades, restaurados em nosso ser, Senhor, meu Deus, físico e mental, em nome de Jesus. Consagramos também, Senhor, o cálice com o suco da uva que representa o teu sangue derramado do alto da cruz do Calvário, Senhor, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, o cálice da nova aliança do Senhor, representado aqui nesse lugar, que venha a ser, Senhor, meu Deus, então, o teu sangue derramado sobre as nossas vidas, nos limpando e nos purificando de toda a nossa impureza, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua entrega. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício. Nesse momento consagramos a partícula de pão, o cálice com o suco da uva, Senhor. E nos alegramos em tua presença, na certeza de que o Senhor se entregou, amando a cada um de nós. Não havia outro que pudesse se entregar no seu lugar. Somente tu, Jesus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, poderia ter feito isso. Te glorificamos por isso. Coma do pão, beba do cálice e declare palavras de adoração ao Senhor nesse lugar, na tua casa. Agradecimento ao Senhor em nome de Jesus. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos. Nós somos gratos. Nós somos gratos porque não merecíamos. A verdade é que nós não merecíamos. A verdade é que nós não merecíamos, Jesus. A verdade é que nós somos imperfeitos e na nossa essência pecadores. E nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós somos gratos. Nós somos gratos a Ti porque sem Ti, Senhor, nós continuaríamos caminhando em direção ao inferno, ao lugar do derramar da ira do Senhor. Mas o Senhor Jesus nos salvou e fez com que nós nos tornássemos então herdeiros das promessas juntamente contigo, Jesus. Co-herdeiros contigo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toma-nos, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar anunciando a Tua verdade, para que nós possamos continuar anunciando que Tu és o nosso Senhor, que Tu és Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí na sua casa? Você foi abençoado? A Neuza aqui de novo para dar um oi para você, as nossas crianças, que eu tenho certeza que estão acompanhando aí. Vem cá, Neuza, que o João tocou hoje, a primeira ceia do João tocando, que bênção. Sei que não somos os melhores músicos, mas foi de alguma maneira para a gente poder adorar o Senhor nesse momento aí mesmo distantes. Obrigado, Jesus. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, abençoando a vida das nossas famílias. Esse tempo difícil vai passar, esse tempo complicado vai passar. Vou chamar aqui a minha família aqui. E eu acho que essa é a grande verdade. Nós precisamos continuar crendo. Deus, o Deus das famílias, o Deus das casas. Talvez você está aí com a sua família em algum momento de dificuldade, mas esse é o Deus da família. Esse é o Deus da casa. Ele é o Deus que cuida de todos nós. Amém? Quer falar alguma coisa, meu amor?
Deus abençoe vocês, gente. Nós estamos com saudades, mas em breve tudo isso vai passar. Nós continuamos crendo, né? Que Ele vive e que em breve Ele voltará. Tá bom? Amém. Nós cremos. Gente, Deus abençoe. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Cada um de vocês. Carol, pastor Carol, Tiago, Help, Vitor, João Vitor que tá aí. Felipe, Deus abençoe a tua casa, a sua família. Dora, minha querida. O Magno, a Tamara. Deus abençoe a tua família, viu, Tamara? Carla, Layara, o Emerson. Deus abençoe cada um de vocês. Paulinho, Amanda, Magno. Deus abençoe Michele, seus filhos, Sheila, Fernandinha. Tô muito saudade de vocês. Carol. Glória a Deus, pastora Carol. Deus abençoe Carol, você. você é muito Adriana, Deus abençoe. Glaucio, Deus abençoe. Bismarck. Alan, Deus abençoe você. Adjarna, Deus abençoe você. Sua mãe, sua família, seu filho. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? E aí a gente vai se encontrando por aí. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.